Olá, começa agora o programa TV Câmara Entrevista, Energias Renováveis. No programa de hoje nós vamos falar sobre duas fontes de energias alternativas, o biogás e a energia solar fotovoltaica. Começamos falando sobre o biogás e para conversar sobre o assunto está aqui com a gente o professor José de Souza, doutorando em Engenharia e pesquisador da URGS, integrante do Grupo de Pesquisa de Energias Renováveis, GEDER, e professor da Facate Fundação Liberato NH. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Obrigado. Vamos começar falando então o que é o biogás. Bem, o biogás é uma mistura de gases, sendo uma parcela combustível e outra não combustível. A parcela combustível do biogás é o metano, o primeiro gás da família dos hidrocarbonetos, mais leve, portanto também com maior poder calorífico. A parcela não combustível do biogás é composto de amônia, dióxido de carbono, ácido sulfídrico e uma pequena quantidade de outros gases. E como é que o biogás é obtido? O biogás é produzido através de um ambiente anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio, que pode ser tanto em ambiente natural como em ambiente controlado. O que seria esse ambiente natural? Essa deposição da matéria orgânica em determinados pontos, seja no pântano ou em algum local, com a presença das bactérias que acabam digerindo essa parcela orgânica de substrato da biomassa, e aí produzindo então essa mistura de gases que é o biogás. Em ambiente controlado, que é o que se faz através de tanques chamados de biodigestores, nós reconstruímos esse ambiente anaeróbio, sem a presença de oxigênio, alimentamos esses tanques com material orgânico, com biomassa seca, úmida ou até mesmo uma mistura. Garantimos a melhor possibilidade ou o melhor ambiente para o desenvolvimento dessas bactérias, otimizando assim a produção de metano, a parcela combustível do biogás, e também aumentando a produção do biogás e diminuindo o tempo em que essa matéria orgânica fica retida. Então tem-se maior quantidade de biogás e melhor quantidade de metano. Falamos aí da parcela combustível do biogás. Qual é a utilização, então, do biogás? O biogás em si tem uma ampla utilização. Vamos partir da parte combustível, que é o metano, que é o que nos interessa quando produzimos biogás. O metano, como gás combustível, pode ser utilizado em motor ciclo-Otto, que são os motores dos nossos automóveis e outros equipamentos, que pode também ser utilizado para geração de energia elétrica, talvez é o aspecto mais importante quando se investe na geração de biogás, através de turbinas que têm uma maior eficiência do que os motores ciclo-Otto, os motores de combustão interna, aonde então se faz a conversão do gás para energia elétrica. Outras aplicações existentes é a própria substituição do GNV, a utilização do metano para automóveis, caminhões, trens, enfim, todos os veículos automotores. A utilização da queima do metano para a produção de calor, para aquecimento, ou para cozinhas industriais, enfim, para indústrias. A utilização do metano para iluminação, que não é tão comum, mas também pode ser utilizado. A produção do metano para conversão pró-hidrogênio, que o metano é um gás que pode ser reformado, pode ser então transformado para hidrogênio, que é uma contribuição muito nobre do biogás, não é? Tratamento de resíduo, produção de biogás, produção de hidrogênio. Enfim, produção de refrigeração, o metano pode ser utilizado em indústrias de alimentos, indústrias que precisam manter a refrigeração. Enfim, tem uma ampla utilização do metano em si, e não
do biogás. Então, a parte não combustível do biogás também pode ser utilizada industrialmente, né, desde que separada, por isso o processo de produção também tem o processo de tratamento, né, que é onde que eu vou fazer essa separação dessa mistura gasosa, né, e o processo de vase, enfim, da compressão e assim por diante até a utilização. E quais são as vantagens da utilização do biogás como fonte de energia? As vantagens sob o aspecto energético é que o biogás ele não polui, né? O metano, diferentemente do metano da origem fóssil, do petróleo, este metano provém da matéria orgânica de resíduo, propriamente dito. Na combustão do metano, emite-se muito menos poluentes, né, do que os gases de origem fóssil. O metano também possui um poder calorífico muito bom devido a essa da origem da biomassa. Outro aspecto é que se você está transformando resíduo, né, em energia, você também tem um viés ambiental e uma vantagem pró-meio ambiente considerável. Então tem toda essa questão da produção da energia e tratamento do resíduo. E o biogás vem a partir da biomassa, né, que são os compostos orgânicos. Existe alguma diferença dependendo do tipo de composto orgânico utilizado? Não. Existe a diferença no biogás, não no metano. A diferença é na quantidade e concentração desses gases no biogás. Então, dependendo do material orgânico, você vai obter mais metano. Dependendo do material orgânico, você vai obter mais amônia. Mas todos esses gases são possíveis de serem comercializados e de serem utilizados industrialmente. Então, dependendo da parcela orgânica, dependendo do material, você pode fazer diferentes misturas. E as pesquisas revelam que, fazendo misturas de biomassa, seja de resíduo, esgoto, restos da colheita, resíduos agroindustriais, de indústria de alimento, você consegue otimizar a produção, você consegue melhorar a produção de biogás. Enfim, a concentração dos gases. Não do metano. O metano vai ser sempre o mesmo, CH4, com o mesmo poder calorífico, enfim, o mesmo gás. Mas a concentração deste no biogás vai variar em função do processo e em função também da matéria orgânica que está sendo gerida. E uma concentração maior de metano significa uma otimização maior, um poder maior do biogás, um poder de combustão maior do biogás. Exato. Se você fizer a queima, se nós fizermos a queima direta do biogás, que é uma prática bastante comum em biodigestores, que são tanques pequenos de iniciativas de pequenos agricultores, enfim, da agropecuária. É muito comum fazer a queima do biogás sem a filtragem da parcela não combustível. Evidentemente, com uma concentração de metano maior, né, essas iniciativas terão sucesso melhor e adaptação de equipamentos que terão, então, um poder mecânico, né, maior, uma energia mecânica maior. No entanto, não é recomendado em usinas e turbinas fazer a queima do biogás, e sim do metano. Então é necessário que se faça essa separação do biogás. Então, biogás, retomando, vai ser toda essa parcela, combustível ou não combustível, a mistura desses gases, e o metano vai ser responsável pela produção da energia em si. E esse biogás, a produção desse biogás vai ser então nesses reatores, que pode ser um tanque bastante simples, rústico. Aliás, o biogás é produzido há mais de 2000 anos, né? É um processo antigo, é um processo universal conhecido, mas que... Um processo natural, né? Exatamente. Mas que não tem, assim, uma competitividade com as outras energias. E aí se faz essa análise, não é? Comparando-se produção energética do biogás, produção energética da hidrelétrica ou de combustível fóssil. Então, talvez essa análise, né,
que se faz não é exatamente a melhor, a correta. A análise que devemos fazer é a seguinte: produção de energia, tratamento de resíduo e produção de fertilizante. Fertilizante que vem a ser um subproduto deste processo. Então, vai-se ter lá a matéria orgânica, alimenta-se o biodigestor, alimenta-se o bioreator, cria-se o melhor ambiente para a produção do gás e também para a produção do fertilizante, que é o material, o subproduto deste processo, que depois de degradado bacteriologicamente, este produto está mineralizado, livre de zoonoses, livre de poluentes em potencial, e que pode retornar então para a lavoura ou para o campo, né, substituindo este adubo químico que é utilizado, fechando-se um ciclo. Né? Então temos produção de alimento, geração de resíduo, consequentemente, né, restos de alimento, restos de resíduo. Aí nós temos tratamento de resíduo, produção de energia e produção de fertilizante, que acaba então voltando para o início, fechando essa cadeia ambientalmente correta e muito favorável. E como é que está a utilização do biogás hoje aqui no Brasil? Nós estamos ainda no início da caminhada. O Brasil não tem, ou tem poucas tecnologias desenvolvidas para produção, tratamento, acondicionamento e utilização de biogás ou metano. Então, o que se tem são iniciativas privadas, de indústrias, agroindustriais, pecuaristas, agricultores, que implementaram os biodigestores antigos, não é? Utilizando biodigestores de tanque, utilizando biodigestores de lona para tratamento de dejetos suínos, muito comum aqui no interior do Rio Grande do Sul, produzindo biogás e queimando diretamente em motor ciclo-Otto. Então, essa situação, essa primeira situação, nós temos uma baixa qualidade de biogás, né? Parcela de metano muito baixa, em torno de 55%, 60%, 70%. Uma baixa eficiência na produção energética, porque o motor ciclo-Otto tem uma conversão muito ruim, né, muito baixa, a eficiência do motor ciclo-Otto é muito ruim, e aí ainda está misturado com esses gases não combustíveis. Mas é uma saída que se encontrou, que se utiliza e que funciona. Por outro lado, temos as iniciativas de pesquisa de universidades como USP, Sabesp, de São Paulo. Aqui na URGS se desenvolve alguma coisa nesse sentido, onde que se melhora, tenta-se melhorar ou procura-se alternativas de materiais para melhorar essa produção, otimizar essa produção, né, aumentar essa parcela combustível do biogás, diminuir o tempo de retenção hidráulica, que é o tempo que esse material orgânico permanece encerrado dentro desses tanques, ou seja, isso também representa um custo, então isso futuramente viabilizará, né, a competitividade do biogás com outros combustíveis, e também a possibilidade de desenvolvimento de tecnologias para compressão de gás, porque o gás, assim como o ar, que também é um gás, não é? Ele ocupa um volume, um espaço muito grande, não é? Então ele precisa ser encerrado em recipientes como os botijões de cozinha, os cilindros, né, para se poder fazer a utilização, então, em veículos automotores, indústrias, enfim, transportar esse gás, né, e, enfim, precisa desenvolver uma certa tecnologia ainda para se ter as usinas de biogás no Brasil, que o que se tem são células digestoras, enfim, experimentos para a produção de biogás. Mas a usina é uma ideia mais completa, então, da produção do biogás, do tratamento do resíduo, da utilização, inclusive, do calor que se produz, né, que se chama de cogeração, lá na conversão do gás em eletricidade. Se utiliza-se parte do calor para manter a temperatura nos reatores, que também é uma condição, não é, propícia para o desenvolvimento da bactéria metanogênica,
que ela se reproduza a uma certa temperatura. Então, com isso, otimiza a produção também. Essa é a ideia da usina, que estão na Europa, na Alemanha principalmente. O biogás, então o biometano não é o tipo de tecnologia para ser utilizada numa residência. Então, como existe muitas vezes com a energia solar, seria uma outra forma de utilização, como a usina, por exemplo. Exato. Como eu disse, existem iniciativas que são eficientes, podem funcionar, né? Residenciais, né? Em condomínios, né? em unidades agropastorias, enfim, de iniciativas que colocam reatores até otimizados, não é? Controlados, temperatura, controlando-se o pH do substrato, não é? E que funcionam bem, não é? Fazendo um tratamento ainda que rústico, mas uma filtragem do H2S, principalmente, que é um gás não combustível presente no biogás, que também tem um poder de corrosão. Então, isso pode vir a prejudicar a queima, o equipamento da queima. Então, se faz isso, e são iniciativas até bem-sucedidas, né? Mas o principal foco, por exemplo, da pesquisa hoje no Brasil é a usina. Porque nós temos hoje uma produção de 100 mil toneladas de resíduos orgânicos no Brasil, né? Nós temos hoje o maior rebanho bovino do mundo. Nós temos hoje, talvez pode-se dizer que o Brasil é um dos maiores países que tem a maior produção de biomassa, né? Então temos um potencial muito grande. Isto significa que, desenvolvendo-se tecnologia, nós vamos ter usinas que vão então concentrar esta biomassa e transformar esta biomassa em energia e também tratar esse resíduo que, para nós hoje, é um dos maiores problemas, né, ambientalmente falando, né, de poluição, né, a própria questão do Rio dos Sinos hoje, né, que absorve uma parcela orgânica de esgoto e resíduo, né, que vem a prejudicar, né. Não dá para ter uma ideia de como isso é prejudicial, porque não se sabe a quantidade de material que o rio recebe. Então, todo esse resíduo, toda essa parcela orgânica jogada hoje, descartada de maneira incorreta, é a matéria-prima para a produção de biogás. E existe alguma relação entre o clima do local, do ambiente e a produção do gás? Existe. O clima mais propício é o clima quente, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Que o biogás, embora tão antigo, né? É uma energia renovável nova. Porque passou-se a pesquisar biogás nas últimas décadas. Uma pesquisa acadêmica, né? Então, as primeiras pesquisas tentavam provar qual era a melhor temperatura, tentavam buscar a melhor temperatura do desenvolvimento das bactérias metanogênicas. E sabia-se já há milênios, vamos dizer assim, que a melhor temperatura é na faixa dos 38 graus. Por que isso? Porque dentro do intestino do bovino, a temperatura é na faixa de 38 graus. E a bactéria já está presente. Isso agricultores já sabiam há muito tempo. Então não precisava de toda essa pesquisa, mas enfim, faz parte do jogo, né? Com isso também descobriu-se que isolando-se os reatores, né, falando da questão do clima, tem-se uma melhor produção. Evidentemente, garantindo essa temperatura, né, você terá uma melhor concentração bacteriológica no tanque, no bioreator, e com isso também uma maior produção e mais rápida produção. Entre outras coisas, né? Se a temperatura, por exemplo, passar, você precisa então diminuir. Ou seja, tem todo um controle. E isso depende do clima. Tá? Os alemães são muito bons nisso. Né? Eles desenvolveram uma série de tecnologias isolantes de câmaras, também tecnologias para aquecimento, né? Diferentemente de aquecedores normais, aquecendo-se água para recircular no tanque, né? Devido que a água não tem uma transmissão de temperatura muito boa, né? Eles utilizam o próprio gás para fazer isso. Constroem biodigestores em toda a Europa, inclusive na Rússia, inclusive em ambientes bastante hostis, por exemplo, de menos 30, menos 40 graus Celsius. Então, eles têm uma tecnologia consolidada e bastante
boa para se fazer isso. Evidentemente que isso tem um custo. Nós não temos esse problema, né? A maior parte do solo brasileiro tem temperaturas entre 20 e 40 graus, então não temos necessidade de uma tecnologia tão apurada nesse ponto. Mas temos uma infinidade de tipos diferentes de biomassa, o que também demanda uma pesquisa muito grande para saber as concentração, né? A parte do fluido, né? Um outro ponto interessante que se descobriu através de pesquisas é que, misturando-se água no processo e tornando essa primeira carga, né, fluídica, né, bem fina, bem triturada, acelera-se o processo de produção. Então aí pensou-se no esgoto cloacal, que é uma biomassa fluídica, que poderia muito bem então ser utilizada junto com a biomassa seca, tornando essa massa pastosa, né, ideal para a produção. E isso é um sucesso realmente, né? Um sucesso do ponto de vista ambiental e da produção do gás. E quais são as perspectivas para os próximos anos da utilização do biogás aqui em Porto Alegre e no país? As perspectivas são boas, ótimas eu diria. Hoje nós estamos caminhando, dando os primeiros passos na questão tecnológica. Isso não significa que nós não temos, não podemos construir ou projetar uma usina, né? O que nós fazemos é nacionalizar tecnologia europeia, né, norte-americana, para a produção de biogás. Como nós temos muito resíduo, nós temos muita biomassa, né, principalmente de resíduos urbanos, que é a nossa maior preocupação hoje, a implantação das usinas é um passo, nós estamos um passo da implantação dessas usinas, porque aliado a isso nós temos um problema muito grave na questão dos aterros sanitários. Não é? Então, o aterro sanitário está com os dias contados, eu diria, porque ocupa um espaço muito grande, né? A legislação ambiental está aos poucos progredindo, não é, aqui no Brasil, né, imitando a europeia, né? Estamos preocupados com isso, né, pensando inclusive em responsabilizar o produtor do resíduo, né? A indústria já é responsável pelo resíduo que produz. Nós somos responsáveis pelo resíduo que produzimos, né? Talvez daqui a um tempo seremos cobrados, né, por esse resíduo que a gente produz, então nós vamos nos preocupar mais. E com isso também teremos talvez recursos para a implantação de tais usinas, né? Principalmente se nós observarmos esse trinômio, né, da reciclagem do resíduo, do tratamento do resíduo, né, da produção de energia e da produção de fertilizante. Então, ainda podemos captar recursos, né, desta produção do biofertilizante, dessa produção energética e desse tratamento do resíduo, né, captando recursos governamentais, recursos do capital privado, iniciativa privada, né, e recursos da gente também, né, porque na Europa há muito tempo se paga pelo resíduo que se produz, né, no caso do esgoto. Então, eu acho que nós estamos caminhando, né, no sentido de implantação de usinas, micro-usinas, né, inclusive aqui em Porto Alegre, que já tem uma iniciativa, né, que já estão pensando, né, há algum tempo, como fazer para se transformar esses resíduos orgânicos, né, em biogás. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso primeiro bloco. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço também pelo convite, foi um prazer estar aqui e quando quiserem, precisarem, estaremos à disposição. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e nós voltamos logo mais para falar sobre energia solar fotovoltaica. Continuamos o nosso papo, nós conversamos agora com o professor José de Souza, doutorando em engenharia e pesquisador da URGS, que nos deu aí uma explicação sobre biogás. Logo mais, energia solar fotovoltaica, não saia daí. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e quinto do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região.
Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10 mil peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205. A Avenida Independência surgiu em 1829 como uma saída da vila de Porto Alegre para Gravataí. O processo de urbanização da via foi precária durante muitos anos. Em 1884, cronistas falavam sobre a situação de abandono em que se encontrava o local, apesar da beleza e da vista da cidade que proporcionava. Em 1892, existiam 96 casas na Avenida Independência, o que possibilitou a implantação da linha de bondes ali. Desde o início do século, a via começou a afirmar-se como um dos locais preferidos da moradia burguesa. As construções datadas de 1900 a 1930 mostram um momento histórico de prosperidade do comércio e da indústria de Porto Alegre. Hoje, muitos desses prédios foram substituídos por grandes edifícios de apartamentos. Voltamos agora com mais TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre as energias renováveis. E agora vamos falar sobre a energia solar fotovoltaica, que é a forma de energia que mais cresce no mundo. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o professor doutor Arno Krenzinger, coordenador do Laboratório de Energia Solar da URGS. Professor, seja muito bem-vindo no nosso programa. Vamos falar então o que é a energia solar fotovoltaica. A energia solar, na verdade, é a radiação solar que está chegando no planeta como um todo. E é uma quantidade enorme de energia que todos os dias está chegando. Se fosse ser utilizada como, vamos chamar assim, aquele tipo de energia que a gente usa, eletricidade, calor, né, no dia a dia, a quantidade de radiação solar que chega no planeta é 10 mil vezes mais do que a gente precisa. É claro que essa energia também é usada para as plantas crescerem, para movimentar o próprio, fazer, digamos, a chuva e o rio, evaporar os mares, todos aqueles usos naturais da energia solar, né? Mas, então, ela tem uma quantidade muito grande. O problema é que a utilização da energia solar ainda tem um custo, na parte da tecnologia, para converter a radiação solar numa energia, digamos, de um outro tipo de energia. No caso, que a gente chama de energia solar fotovoltaica, é a energia elétrica que é convertida diretamente da radiação solar através de um dispositivo chamado célula fotovoltaica, que simplesmente a gente expõe ao sol e converte em eletricidade. Esse é um equipamento que foi desenvolvido inicialmente para os satélites, né, porque os satélites eles precisam ter energia, não pode levar um fiozinho até o satélite. Então foi desenvolvido primeiramente para os satélites, era bem mais caro do que é hoje, e foi evoluindo, né? E basicamente se constrói um módulo fotovoltaico que, digamos, numa entrevista como essa é difícil de explicar detalhadamente, né, porque envolve muita física, a parte de semicondutores ali.
mas a gente pode imaginar que é um vidro e nesse vidro estão coladas essas células solares, que são discos de silício. Silício é um material que é bem abundante na Terra, né? Mas para fazer essa célula ele tem que ser muito purificado antes, e isso custa tem um certo custo, ele acaba ficando um pouco caro. E essas células solares, então expostas ao sol, gera eletricidade. É uma placa que tem 2 fios atrás, um é positivo, outro é negativo, e eu posso usar essa eletricidade para carregar baterias, ou mesmo para depois, transformando a corrente contínua em corrente alternada, que é o que a gente tem nas tomadas das casas, né? Eu posso utilizar isso para o uso doméstico, né, da rede. A gente chama de conectado à rede, é injetar energia na rede. Esse tipo de sistema, se diz que é o que está mais crescendo no mundo, porque isso é verdade, mas é porque ainda se usa muito pouco. Como ele tinha um preço muito alto, ele foi ficando, digamos, para o futuro, né? E já nos últimos 10 anos ele tem, a cada ano, aumentado, né, assim, uma progressão geométrica cada vez mais. Então, por ser um tipo de energia que se usa muito pouco, ou se usava muito pouco, e agora está deslanchando, né, então começa a aumentar, é a que mais cresce no mundo, mas não é a energia, digamos, que seja mais significativa no mundo. É uma forma de geração de eletricidade limpa. Na Europa tem muito uso de energia nuclear e carvão, então essa é uma alternativa que não demanda a poluição equivalente, ou o risco equivalente, no caso da nuclear, dessa utilização. Então, por isso, alguns países, aí no caso tem a liderança da Alemanha, que é o país que mais utiliza energia solar fotovoltaica, optou por incentivar a utilização desse tipo de energia, e isso fez com que tivesse um crescimento muito grande. Inclusive, em Freiburg existe a chamada Vila Solar, um bairro que foi planejado, né, totalmente construído para ser autossuficiente energeticamente. Inclusive, a produção energética é maior do que o consumo, eles vendem a energia por um preço maior do que compram depois, para compensar o valor investido nas placas solares, né? Existe possibilidade de se construir algo semelhante a isso aqui no Brasil? O Brasil teria condições de fazer algo semelhante? Provavelmente não vai acontecer isso aqui no Brasil, porque o Brasil agora, a partir de agora mesmo, né, a partir de 2012 principalmente, mas já em 2011, começou a investir um pouco mais nessa área, né? Mas o que aconteceu é uma questão histórica, assim, porque no momento em que a Alemanha decidiu fazer um investimento nesse tipo de tecnologia, o custo da energia solar fotovoltaica era muito, muito alto. Então, eles tiveram a necessidade de permitir que a pessoa que instalasse no seu telhado um sistema desse pudesse vender energia por um preço mais alto do que a pessoa comprava energia. Então é uma espécie de um subsídio, só que é um tipo de subsídio no qual o governo não coloca recurso. Quem coloca o recurso é o próprio proprietário da casa. Então ele instala no seu telhado um sistema fotovoltaico, gera energia, o excedente de energia ele entrega para a rede, inclusive para uso dos vizinhos, ou mesmo de qualquer outro setor da cidade vai estar utilizando. Isso durante o dia, evidentemente, quando tem sol, e durante a noite essas casas elas se alimentam da própria rede por outra fonte, né? Por exemplo, pode ter energia eólica, ou mesmo ainda existem sistemas a carvão na Alemanha, e esse sistema então está alimentando durante a noite, e durante o dia a energia solar ou está dando conta, ou num dia de chuva talvez não seja o suficiente, ele pode estar também tirando um pouquinho da rede. Então nesse balanço é um grande negócio para um proprietário instalar no seu telhado, porque ele vai ter uma remuneração depois, mensal, daquela energia que está sendo gerada. E isso foi necessário, só que ao longo do tempo o custo das placas solares ele tem baixado. No momento em que a Alemanha começou a consumir muito, e a Espanha também é outro país que consome bastante, as próprias indústrias alemãs e espanholas não conseguiram dar conta da alta demanda.
Então os chineses, como em qualquer setor, eles começaram também a produzir para vender para a Alemanha. Então hoje uma grande parte do que é instalado na Alemanha é produzido na China. E a própria China começou a instalar também na China, mais recentemente, agora no último ano, né, e tá ampliando as fábricas. Com isso o custo continua baixando. E agora, quando, digamos, o Brasil começa a querer entrar nesse tipo de mercado, porque estava, digamos, ainda... O Brasil tem uma situação diferente dos outros países porque tem bastante hidrelétrica, então nós não temos toda essa poluição do carvão, tem usinas a carvão também, mas não é tão crítica a situação. Então talvez a gente poderia dizer que é correto pensar que o Brasil não tinha tanta pressa de entrar no mercado fotovoltaico porque ainda estava caro. Quando o Brasil vai entrar agora, o preço já é um pouco mais baixo e provavelmente não vai fazer essa tarifa, até seria interessante que fizesse, mas provavelmente não vai fazer uma tarifa na qual a pessoa recebe mais do que paga, né? Está em implementação, já foi feita, digamos, várias etapas na ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta esse setor de eletricidade, de fazer um sistema que chama de net metering, que seria assim, a pessoa consome energia da rede e o mesmo medidor, aquele que mede o consumo de energia elétrica da casa, ele também mede quanto que a pessoa entrega para a rede. Então, a partir, provavelmente, acredito do ano que vem já, porque vai ter um prazo para as concessionárias se adaptarem a essa regra, qualquer pessoa vai poder instalar no seu telhado um sistema e vai fazer uma instalação com um medidor que consiga tanto medir, quer dizer, contando de forma positiva o que a pessoa está consumindo da rede e de forma negativa quando a pessoa está entregando para a rede. Então a pessoa só vai pagar a diferença, que até em algum momento pode ser negativa, mas se for negativa, daí a pessoa vai aproveitar essa energia no mês seguinte. É um sistema bem diferente desse da Alemanha, porque seria o preço mais ou menos 1 para 1 e não, às vezes lá é 3 para 1, alguma coisa assim. E qual é a vantagem de se utilizar a energia fotovoltaica aqui no Brasil nessa questão? É possível abastecer uma residência somente utilizando a energia solar, levando em consideração a questão da noite, quando não há sol, aqui na região sul do país, né, onde há períodos de inverno, chuva, como é que fica essa questão? Tecnicamente é possível, mas não é interessante nos centros urbanos. Vamos explicar assim. Já existe sistema solar numa casa, numa fazenda, por exemplo, onde então tem que ter baterias. Durante o dia, as placas solares carregam as baterias para o consumo noturno. E essas baterias têm, inclusive, capacidade mais ou menos para uma semana inteira. Então, nos sistema dias... integrado, digamos assim. Mas é um sistema integrado, mas isolado. Não é interligado à rede. É um sistema assim, num local onde não tem rede elétrica. Para ter energia durante todo o ano, então é necessário, além das placas solares, também ter baterias com capacidade suficiente para armazenar energia por uma semana. Então, se por 2 dias chove, ainda assim tem energia, né? Mas esse sistema é mais caro do que esse que está sendo, digamos, utilizado na Alemanha e tem mais problema de manutenção, né? Esse sistema não valeria a pena colocar na cidade para que as pessoas armazenassem energia nas baterias dentro da cidade. Porque na cidade onde tem a rede, o sistema interligado, não seria necessário, desde que eu tenha uma outra forma de produzir energia num outro horário, né? Então, aqui no Brasil está se utilizando energia hidroelétrica, tem energia termoelétrica e tem energia eólica. Essas 3 formas de geração de energia, e nuclear também tem, né, mais no centro do país. Mas essas formas de produzir energia não dependem de ser dia ou noite, né? A energia eólica depende se tem vento ou não, mas pode ter vento de noite ou de dia. Então, é interessante ter uma multiplicidade de formas de geração. Isso para um país, para a segurança do sistema, é interessante gerar energia de mais de uma forma.
Tanto que as próprias hidroelétricas já mostraram que sozinhas pode não dar conta, como já houve apagão e falta de chuva, né? Então ter várias formas de gerar energia digamos, uma boa alternativa. E a energia solar seria mais uma contribuição nessa matriz, né? Quer dizer, ninguém pensa, apesar de que a energia solar fotovoltaica está evoluindo muito, né? Não existe assim, ninguém pensa em que vai chegar a 100% com a energia solar. A ideia é que ela faça parte de uma matriz de várias formas de geração. Inclusive, a Organização Internacional de Energia, que estuda a evolução, né, eu tenho um gráfico aqui que mostra como que deve evoluir ao longo do tempo, né? Isso aqui vai até 2050. E está mostrando a energia solar fotovoltaica em vários setores, mas aqui chega a 12%, 10%, 12%. Ou seja, isso seria uma maneira de mostrar que a energia solar vai evoluir com o tempo, mas não se está pensando que vai chegar a tipo 50% da fonte de energia geral, né? Quer dizer, muito menos a 100%. Então, eu responderia que numa cidade seria possível, tecnicamente, armazenar essa energia, mas não é interessante. O melhor é utilizar junto com as outras formas de energia, com a vantagem na cidade é que a gente pode utilizar a área dos telhados das casas e dos prédios e dos shoppings, né? Locais que não estão sendo aproveitados. E Porto Alegre, aqui a região sul em geral, é a região brasileira onde há menos incidência da radiação solar no país. Ainda assim, a energia solar é interessante? Bem porque também não é assim bem que seja... Claro, tem alguns lugares aqui que é menor incidência, mas é assim. No inverno, nós temos um inverno nitidamente, o dia mais curto, tem menos energia, mas sendo um sistema desses interligado, geralmente o cálculo do quanto que eu vou aproveitar se faz em média anual. E na média anual, se eu tenho uma superfície horizontal, ela recebe menos radiação solar, mas quando eu inclino a superfície de acordo com a latitude do local, eu consigo recuperar um pouco, ou seja, seria fazer com que os módulos fotovoltaicos ficassem orientados mais favoravelmente a receber a radiação solar. Então, quando eu vou para o Nordeste, essa orientação é perto da horizontal, porque lá o ano todo o Sol está sempre, quer dizer, ele passa por um caminho, a gente chama de caminho aparente do Sol, porque na verdade é a Terra que está girando, né? Mas para a energia solar é mais fácil imaginar que nós somos o centro do universo e que o Sol está andando, né? Então, o Sol vai passando, né, durante o ano ele faz um caminho muito parecido, enquanto que aqui no sul, né, para nós, o Sol faz um caminho diferente no inverno e no verão. Ele né, tem uma trajetória diferente. Então, se a gente inclinar para a direção norte, uma placa, a gente consegue quase tanta energia quanto, ou até mais, às vezes, do que, por exemplo, que no norte. No norte, onde tem a Amazônia, tem menos radiação solar durante o ano, na média anual, do que aqui no Rio Grande do Sul. Claro que, por exemplo, a capital que menos radiação solar tem no Brasil é Florianópolis. Mas uma coisa interessante é o seguinte, inclusive eu tenho um colega lá de Florianópolis que ele sempre repete essa frase, porque é bem marcante. A cidade que menos radiação solar tem no Brasil tem mais radiação solar que a melhor cidade da Alemanha, onde é o país que mais se utiliza fotovoltaico. Ou seja, todo o Brasil ele está, digamos, apto, né, para utilizar a radiação solar. Eu trouxe também um gráfico aqui. Esse aqui é interessante também porque ele mostra tanto a dimensão do país, né? O Brasil ele tem um tamanho, quer dizer, todo mundo sabe que é muito maior do que vários países da Europa, mas é bom olhar um do lado do outro, estão na mesma proporção. E essas cores que tem nesse gráfico, elas representam quanta radiação solar incide já nesse plano inclinado que eu falei, que já é otimizado, né? Então aqui não aparece assim o Rio Grande do Sul recebendo muito menos radiação, um pouco menos, mas não muito. E essa região aqui de Florianópolis, né, que tem, aí sim tem menos radiação, mas a Alemanha fica aqui, ó. Então esse lugar, nossa, que aqui é meio verdinho, a diferença no mapa, é gritante. Né? Tem muito menos radiação solar e lá eles estão usando bastante.
Ou seja, o Brasil, em qualquer local do Brasil, tem energia solar para ser bem aproveitado. E aqui no Brasil é muito caro instalar a energia solar, a placa? É caro. Gostaria de dar uma resposta diferente, mas é assim. Mesmo porque eu acho que tem até dois pontos a ser levado em conta. Um é que é caro, mas na Europa também é caro. Só que aqui ainda é mais caro que na Europa porque as taxas, os custos de transporte, né, todo mundo sabe que os produtos importados no Brasil normalmente são mais caros que, né, apesar de vir da China, por exemplo, ele acaba sendo mais caro no Brasil do que na Alemanha. Mas também existe um outro ponto de vista que é o fato da população ainda ter uma série de carências aqui no Brasil. Então todo mundo fica sempre pensando em adquirir bens que em países como a Alemanha, vários países da Europa que são mais, digamos, economicamente mais evoluídos que o Brasil, as pessoas já têm esses bens. Por exemplo, aqui o pessoal está preocupado em comprar um televisor de maior dimensão. Então, no momento de fazer um investimento, de colocar um sistema no telhado que vai gerar uma energia elétrica, que nesse momento a pessoa já tem essa energia elétrica. Então a diferença é que é como se eu fosse comprar uma coisa à vista ou a prazo. Aqui no Brasil tem essa cultura de comprar a prazo, porque as pessoas querem ter aquele bem imediatamente e não têm o recurso para pagar imediatamente, e então eles vão pagando em prestações. Então hoje, para colocar um sistema fotovoltaico no telhado, a pessoa teria que fazer um investimento inicial, ou buscar um empréstimo no banco para fazer isso, mas aí já não é interessante. Mas quem tem recurso poderia fazer um investimento, fazer a instalação e esperar. Aí, dependendo do tipo da instalação, de quanto custou, tem que esperar cerca de 15 anos para recuperar aquele investimento que foi feito. Quando se explica algo parecido na Alemanha, as pessoas dizem, bah, mas que ótimo, porque o sistema dura 30 anos. Se eu recuperar em 15 anos, eu vou estar muito feliz, porque eu vou ter 15 anos depois de energia grátis, então vai ser um ótimo negócio. Quando se fala aqui no Brasil que em 15 anos você vai recuperar o investimento, e a pessoa, na verdade, não melhora, vamos dizer assim, a qualidade da energia que ela já tem na cidade. Ela já tem energia elétrica da companhia de energia elétrica, então ela não vai melhorar o serviço nela, apenas vai ficar satisfeita talvez por estar contribuindo com o meio ambiente. Então, ao falar 15 anos, as pessoas acham que é muito tempo, mesmo que o sistema dure 30. Ou seja, inicialmente, à medida que essa regulamentação que eu comentei antes deva sair, se acredita que quem vai fazer essa instalação são pessoas assim mais pela consciência ecológica, pelo fato de ter alguma coisa moderna. Também existe, às vezes porque o vizinho colocou, eu também vou colocar, sabe, aquele ponto, aquela disputa, digamos assim. Mas é que tem uma mentalidade diferente e também porque, em parte, é explicado isso também porque, digamos, o nível econômico europeu é bem mais alto. Então, como as pessoas já compraram de tudo, onde é que eu vou investir agora, né? Também tem gente que utiliza energia solar no aquecimento de água, né? Também de piscinas. Essa já não é energia solar fotovoltaica, mas na verdade é até, digamos, seria um investimento melhor nesse momento. Melhor, mais vantajoso, vamos dizer assim. Porque existem umas placas que são bem mais simples, inclusive o funcionamento delas, porque é uma placa de metal pintada de preto, com os tubos soldados, e essa placa fica dentro de uma caixa. Tem várias indústrias no Brasil, geralmente são pequenas indústrias, tem algumas grandes em São Paulo, em Minas Gerais, mas em geral são indústrias inclusive locais, assim, que aqui no estado mesmo tem várias cidades do interior, tem fábricas que produzem essas placas, né? E essas placas são instaladas no telhado e aquecem a água. E o princípio de funcionamento é bem simples, porque se eu vou no sol, eu já começo a sentir a radiação solar e esquentar o meu corpo. Se eu botar uma placa pintada de preto no sol e a água passa por ali, a água esquenta. Então é bem simples e é muito mais barato do que o sistema fotovoltaico. E é um sistema que, claro que também exige um investimento para fazer a instalação, mas é um sistema que, conforme for,
esse investimento pode ser recuperado em 5 anos ou 8 anos, aí depende também da instalação. O que acontece muitas vezes é o seguinte, é que a pessoa está usando um chuveiro elétrico e ao instalar um sistema solar e troca o chuveiro por um chuveiro, muitas vezes que tem mais vazão, tem mais água, então o banho fica ali melhor, né, mais agradável, e a pessoa acaba consumindo um pouco mais de água quente do que consumia com o chuveiro elétrico. Então esse sistema, às vezes, ele leva tipo 8 ou 10 anos para se pagar, porque também houve um pequeno aumento de consumo de água quente. Mas acaba resultando, o que eu digo assim, que vai se pagar o sistema, é porque acaba resultando numa economia de energia elétrica ou de gás, se a pessoa usava gás para aquecer água, e ele vai, ao longo dos anos, ele vai conseguindo recuperar aquele investimento que fez. E voltando um pouco para energia, o modelo fotovoltaico, que nós falamos que é o modelo que mais cresce no mundo, como é que está a situação aqui no Brasil? As pesquisas, está crescendo também aqui no país? No Brasil também está crescendo, mas claro que numa proporção também diferenciada em relação aos países que já, digamos, incentivaram essa energia há mais tempo. Mas o que está acontecendo no mundo inteiro, o custo das placas fotovoltaicas está caindo de acordo com uma proporção que foi prevista, ela continua se mantendo ao longo dos anos, à medida que vai aumentando a produção e também os métodos de produção vão sendo aperfeiçoados, o custo vem diminuindo. E não se sabe exatamente até onde vai diminuir, mas chegou num momento agora em que o custo do sistema, quando é calculado, claro, ao longo de 20 anos de utilização, tá, o custo do sistema é equivalente ao que uma pessoa paga na casa, numa residência, porque a energia elétrica comercial e industrial é mais barata, né? Mas numa residência, quando se paga energia com impostos e tudo aquilo, aquela nossa conta de luz que chega em casa, chegaria mais ou menos o equivalente a isso, já o custo do sistema. Então é um momento em que as próprias, por exemplo, tem a empresa de pesquisas energéticas, que é uma empresa do governo, que faz a previsão do que vai acontecer nos próximos anos, não estava nem considerando energia solar. Eles inclusive a eólica, eles tinham ou pouco considerado no passado e tiveram uma surpresa, porque a energia eólica baixou muito o custo nos últimos, esses leilões de energia, né? Então, ela tem baixado muito o custo. E a energia solar eles também deixaram de lado, mas agora, né, já se sabe que eles estão fazendo um estudo para considerar também a energia solar fotovoltaica. Ela tinha, em algum momento eles falaram que seria só depois de 2050, que eles iam começar a inserir na matriz energética nacional. Mas teve uma série de, digamos, incentivos, em primeiro lugar para pesquisa, alguma coisa. Para pesquisa não teve, assim, mas começou a ter uma preocupação, então saíram alguns editais já dirigidos para essa área. Então tem financiamento de algumas pesquisas em algumas cidades do Brasil, onde já tem laboratórios trabalhando nesse setor, né? E agora ou seja, essa resolução que eu comentei, que a ANEEL está fazendo para permitir a utilização, ali não é só energia solar fotovoltaica, uma pessoa pode instalar, se chama microgeração incentivada. Poderia ser com biomassa, energia eólica e energia solar. Energias alternativas, mesmo na cidade, a pessoa pode trocar, intercambiar energia com a concessionária, né? Mas além disso, foi feito agora, recentemente, a ANEEL propôs a gente chamou chamada pública, né? Um edital para projetos estratégicos e todas as concessionárias do Brasil poderiam participar. Teve 96 concessionárias mandaram e-mails, no fim 18 concessionárias apresentaram propostas, né? E entre essas propostas tem uma proposta da CE de construir uma usina solar aqui em Porto Alegre, casualmente bem aqui na frente de onde está, né? Ali tem aquela linha do aeromóvel, né? E na frente tem o Cientec e na outra ponta tem a usina do gasômetro. Então, distribuído entre o telhado da usina do gasômetro e na linha, essa linha, que é uma linha experimental só do aeromóvel, né, que existe ali, e colocar módulos fotovoltaicos e no telhado da Cientec. Então, seria, digamos, uma maneira de
de ter uma... O pessoal chama de usina, né? É pequena, né? É 550 quilowatts a potência pico. Mas para Porto Alegre, quer dizer, pequeno depende do que a gente está falando. Claro. Né? Para a energia solar fotovoltaica, é um sistema grande. Seriam mais de 2.000 módulos fotovoltaicos instalados. Seria um grande passo, né? Seria, digamos, tanto pelo ponto de vista de visualização da energia aqui em Porto Alegre, das pessoas verem, isso incentiva. Também, né? E também pelo aprendizado, porque o que a ANEEL está propondo, esses projetos, e isso vai ter, eu não sei ainda, porque está por sair ainda o resultado de todas que foram aprovadas, mas provavelmente vai ter umas 15 centrais em todo o Brasil, né? Uma em cada cidade, alguma coisa assim das cidades que propuseram. Então é uma maneira das pessoas visualizarem, verem que existe, e incentivar mais e começar a se preocupar. Bom, eu também poderia, digamos, um proprietário de um shopping pode ver aquilo e se interessar em colocar no shopping. Muito bem. Bacana. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, porque infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre energias renováveis. Recebemos o professor Dr. Arno Krenzinger, coordenador do Laboratório de Energia Solar da URGS. Até o próximo programa.